Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Como Não Fazer Merda no Setor Imobiliário. O objetivo desse programa é a gente tratar os principais erros cometidos no processo de originação de um empreendimento de base imobiliária. Quando eu falo base imobiliária, a gente está falando de empreendimentos residenciais, shopping center, hotelaria, strip mall, power center e por aí vai. Eu sou Cristiano Rabelo, CEO do Grupo Prospecta, e vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana: inteligência de mercado como processo de desenvolvimento e originação de negócios dentro da jornada de desenvolvimento de um empreendimento imobiliário. Bom, hoje nós iremos falar sobre a inteligência de mercado aplicada dentro de toda a jornada de desenvolvimento de negócios imobiliários. Olha que interessante, quando eu falo negócios imobiliários, a gente está com uma visão bem ampla, a visão de base imobiliária, que aí a gente pode trabalhar empreendimentos residenciais, verticais ou horizontais, a gente pode trabalhar strip mall, hotelaria, shopping center, comunidade planejada, enfim, não importa. O que importa é decidir aquilo que eu desejo buscar. Bom, primeiro ponto, eu preciso desmistificar um entendimento totalmente equivocado. Inteligência de mercado não é igual a pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado é meio, inteligência de mercado é fim. Exatamente isso. A pesquisa de mercado faz parte da inteligência de mercado. Ela é uma ferramenta da inteligência de mercado. A inteligência ela é construída com o tempo. No primeiro momento, eu vou coletar dados, eu vou garimpar dados. E nessa etapa, a primeira coisa que eu preciso compreender é aquilo que eu desejo ter como final. Eu sempre gosto de compreender, de buscar entender aquilo que eu desejo, qual o resultado que eu preciso ler, qual a informação que eu preciso construir, para que a partir desse ponto eu compreenda quais são as variáveis que eu preciso buscar, que eu preciso para construir essa informação. São os ingredientes, exatamente isso. São os ingredientes que vão fazer parte de todo esse processo. E aí a gente vai começar a construir o nosso banco de dados. Aí a gente vai começar a coletar as informações e saber aonde buscar essas informações. Por que eu digo isso? A maior parte das incorporadoras, das imobiliárias, perdem muitos dados e, por consequência, muitas informações. Muitas informações deixam de ser construídas porque perde-se muitos dados. Bom, então vamos lá. Dados geram informações. As informações, com o tempo, geram conhecimento. O conhecimento gera o quê? A tão boa e velha maturidade. A maturidade gera inteligência. Observe que a inteligência ela não para nunca. Água. A inteligência ela não para nunca. É um processo contínuo que é retroalimentado a partir do momento que chega cada informação. Eu tenho a informação inicial do primeiro filtro, eu tenho a informação da segunda etapa, ou seja, a vocação do terreno, e por aí vai. Cada informação vai construindo para mim o direcionamento para uma boa tomada de decisão. Bacana, né? Eu construí aqui a jornada de desenvolvimento imobiliário, que depois eu vou deixar aqui disponível no link na descrição desse vídeo. Então você vai poder baixar exatamente a jornada que eu construí para que você consiga compreender as metodologias que podem ser aplicadas, as ferramentas que podem ser aplicadas, e aí entra a pesquisa de mercado, para que você consiga tomar uma decisão ótima. Cristiano, o que é decisão ótima? Fazer ou não fazer, empreender ou não empreender. Tão bom quanto ganhar dinheiro é você não perder dinheiro, é você não fazer bobagem. E é para isso que a gente faz todo esse processo acontecer. Ah, mas Cristiano, meu projeto é viável, eu estudei ele, eu já fiz uma análise prévia. Quando você implementa a inteligência de negócios, você consegue potencializar os seus resultados.
Ainda que ele já seja e se apresente como viável, você consegue entender sempre o melhor modelo de entrada antes de entrar, entendendo como ganhar mais com menos. Menos esforço, mais rentabilidade. Menos risco, mais resultado. Então, a gente sempre busca compreender aquilo que pode ser potencializado e aquilo que deve ser minimizado. Exemplo, no início da jornada, vamos levar em consideração que você não comprou terreno. É muito comum, dentro do processo de originação de negócios, você receber oportunidades sempre trazerem para vocês terrenos, áreas, glebas, às vezes você está na mesma cidade, às vezes em cidades vizinhas, e venhamos e convenhamos, dificilmente uma oportunidade dessa é ruim na visão de quem traz. 100% das oportunidades trazidas para você são ótimas, bem localizadas, fantásticas, e você vai vender bastante. Esse é o problema. Mercado imobiliário, a gente precisa ter tato. E aí a gente começa a olhar dentro da caixa. Caramba, qual é o meu business? Qual é o meu modus operandi? O que eu faço e o que eu quero? O meu business é empreendimentos de médio padrão. Eu quero trabalhar, por exemplo, com a renda de 6 a 8 mil reais. Então, caramba, eu preciso buscar quais são as regiões que têm a maior aderência, a maior densidade de variáveis que sinalizam oportunidade para esse nicho de mercado. E aí a gente pode, fazendo correlações em miscelânea, aquela teia de miscelânea de variáveis que vão sinalizar para ti a atratividade. E é esse o primeiro passo que a gente vai fazer. Garimpar as oportunidades antes de comprar sequer a tua área. E aí a gente pode fazer em nível de cidade, em nível de estado, em nível de micro-região, em nível de bairros. O objetivo é a gente entender as variáveis que estão ligadas a mercado e a potencial de consumo. Eu sempre gosto de fazer essa correlação. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Eu quero empreender na Bahia, tem município pra caramba, tem muitos municípios ricos em ascensão. Onde empreender? Onde eu vou gastar a minha energia? Nós sabemos que os recursos são escassos e eu preciso compreender como gastar esses recursos de forma eficiente. Sabe aquela história, eu só tenho uma bala no meu revólver e eu preciso dar o tiro certo? Mais ou menos isso. Então, nesse sentido, a gente vai direcionar toda a nossa energia para que a gente tenha o máximo de resultado possível. Então, eu não posso ficar gastando meu tempo olhando tudo que é oportunidade. Como eu já falei para você, todas as oportunidades que chegarem, elas vão chegar sendo fantásticas. O cara vão te vender muito bem elas. Mas vamos lá. Vamos buscar, por exemplo, em nível de estado. Vamos pegar esse exemplo da Bahia. Eu quero empreender na Bahia e o meu business é classe média, de renda entre 6 e 8. Eu sempre gosto de, inicialmente, pegar variáveis ligadas à dinâmica econômica. Por quê? Porque a dinâmica econômica gera novos ciclos de demanda. Ela é a mola propulsora de todo esse mecanismo de funcionamento. Ela gera demanda que, por sua vez, gera oferta. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos passados. E é exatamente essa lógica que eu quero trabalhar. Caramba, cada vez menos as pessoas estão tendo filhos, cada vez mais as pessoas estão vivendo, cada vez mais as cidades estão dependentes de uma dinâmica econômica em ascensão para que ela tenha capacidade de gerar migração efetiva de pessoas economicamente ativas. Olha que legal. Então, as pessoas vão para a cidade, o jovem vai estudar, vai empreender na cidade e todo esse cara chega, no primeiro momento ele tem necessidades imobiliárias, ele vai querer alugar um apartamento, uma casa, depois casa, se separa e por aí vai. Ou seja, todo o mecanismo de formação da demanda, ele é iniciado. Então, eu gosto de pegar variáveis que sinalizam um possível aquecimento econômico daquela região. Posteriormente, a gente vai analisar o quê? Densidade do público consumidor. Caramba, quais são as cidades que têm a maior densidade de pessoas com a renda que eu quero?
Quais são as cidades que têm a maior concentração de pessoas jovens e adultas, que têm a maior participação nos arranjos familiares e na aquisição de novos produtos imobiliários. Vamos pegar aqui de 25 a 49 anos de idade, 25 a 59 anos de idade. E para isso a gente pode utilizar o quê? Os refinos do comportamento de consumo de tudo aquilo que eu já vendi. A gente pode utilizar isso como padrão para buscar densidade, ou seja, a gente já tem padrões estabelecidos e com base nesses padrões a gente já consegue mirar de forma mais assertiva. Eu já sei que o meu público tem a idade A entre a idade B, ou seja, fica bem mais fácil de você procurar se você sabe o que procurar. Depois eu posso começar a acrescentar ingredientes nessa análise inicial ligados, por exemplo, à capacidade de financiamento a longo prazo. Caramba, se eu estou fazendo um empreendimento que necessita de financiamento de longo prazo, ligado a uma instituição financeira, é uma casa, é um apartamento, faz todo sentido eu buscar quais são as regiões que têm a maior concentração de renda formal. Porque a informalidade, ainda que o cara tenha dinheiro, eu não vou conseguir performar um financiamento de longo prazo. Olha que interessante. Então a gente vai construindo uma série de variáveis que são importantes para o meu business e nesse primeiro momento, o primeiro garimpo vai tirando um monte de oportunidade. Você vai tirando só as oportunidades que estão aderentes ao teu negócio. Você vai tirando aquelas cidades sujas sujas no contexto do garimpo, né? Eu só quero que fique aqui na minha rede aquilo que foi interessante para o negócio que eu desejo prospectar. E aí você já vai começando a compreender que daquelas 400, 500 cidades, te sobraram 10 interessantes para você, a partir delas, começar uma nova etapa, um novo método de análise para a gente fazer um segundo, terceiro, quarto filtro. Legal? Observe que tudo isso você está fazendo esse primeiro filtro sentado no seu escritório, buscando dados secundários ligados ao IBGE, ao Ministério do Trabalho, ao CAGED, ao Banco Central, enfim, você tem uma série de fontes que vão dar condições para que você monte um banco de dados básico para que você consiga fazer o filtro de primeira linha. Show! Feito isso, seja por bairro, por estado, por cidades, olha que legal, eu posso fazer isso por bairro. Lógico que tem muitas variáveis ligadas, por exemplo, à dinâmica econômica, que eu não consigo ter uma análise segregada por bairro, mas eu consigo ter por município. E nesse momento a gente consegue dizer o seguinte, só vou receber oportunidade de terrenos dessas regiões, desses locais. Por quê? Porque eu não vou nem gastar meu tempo em analisando qualquer outra coisa que esteja fora disso. Ainda que seja interessante, mas não é interessante para o meu business. Legal? Pois é. Achado áreas, a gente vai começar a entender a vocação imobiliária daquele entorno. E aí a gente já começa a aplicar o quê? Outros tipos de métodos. Aqui eu consigo novamente definir, por exemplo, a área de influência do meu projeto, que é o que eu chamo de área de mobilidade. A região, você consegue deslocar pessoas de todos os lugares? Se você conseguir, show de bola. Porque aí você consegue considerar que a cidade toda pode, pessoas alinhadas com o perfil de renda que você quer, espalhadas por toda a cidade, podem te comprar. Então não vai ter problema de mobilidade urbana. Ou não, você pode chegar e falar, caramba, aqui eu só posso considerar todas as famílias que estão adensadas no raio máximo de 1,5 km. Já começa a complicar a tua vida, porque você precisa entender se tem demanda reprimida nessa região. Quando falo reprimida, demanda não atendida, que tem potencial de comprar você. Legal? E aí, novamente, eu utilizo o dados censitários, ou seja, eu vou fazer essa análise de uma forma bem mais refinada, olhando sociodemografia, aí eu vou olhar centralidades, qual o ecossistema que está servindo aquele terreno, que vai dar condições de uma família morar ali, padaria, farmácias, escolas e por aí vai.
fluxo, mobilidade, infraestrutura. Então a gente já começa a fazer uma série de outras análises e aí eu já começo a utilizar aquela metodologia chamada TBC. Tira a bunda da cadeira. E aí vai fazer sentido, vai valer a pena você gastar a tua energia para dar uma olhada no terreno. Ninguém vai fazer uma intenção de compra do terreno sem olhar o terreno, sem ter o sentimento do entorno, sem dar uma caminhada, sem fazer uma análise mais robusta. E aí a gente vai fazer análise de demanda, análise do entorno, análise da mobilidade, análise da segurança, da infraestrutura, análise da concorrência. E aí eu posso utilizar outro método, cliente oculto. Eu vou em todas as imobiliárias, as construtoras da região, saber o que estão vendendo, como estão vendendo, quais são os gatilhos que estão sendo utilizados, o que está vendendo, o que não está vendendo, e aí a gente começa a fazer uma correlação. Caramba, aquilo que não está vendendo porque não tem mercado ou porque está desalinhado da demanda, ou seja, tem mercado, mas a galera está errando preço, está errando atributo, errou a mão, botou muito produto para uma região que consome, que não tem um potencial muito alto de consumo. Então você começa a compreender a vocação, as restrições urbanísticas que daquele terreno, com base em todas as premissas edilícias do município, vão dizer aquilo que você pode fazer. Então a gente basicamente aqui vai estar trabalhando sobre a ótica da viabilidade técnica, ou seja, aquilo que eu consigo fazer, qual é o potencial máximo de utilização daquele terreno, e potencial de mercado, o que dá para fazer levando em consideração a maior concentração de bolsão de demanda reprimida, alinhada àquilo que eu desejo trabalhar. Legal? Pois é. Então observe que a gente está construindo essa lógica, mas ainda não estou validando. Eu ainda estou analisando a vocação do terreno. Puta, qual é a vocação? Dá para fazer o que eu quero fazer? Ou o que eu quero fazer depende de uma outra área? Essa localização não dá. Eu tenho um adensamento muito forte de um outro perfil de negócio que é distoante daquilo que eu quero trabalhar. Pode acontecer. Show de bola. E aí a gente vai para uma outra etapa, a gente vai para a etapa de validação, de construção do nosso pré-projeto. Ou seja, qual o produto mais aderente para essa região? Alinhada com o meu business. Será que as pessoas compram? Porque uma coisa é eu ter demanda reprimida na região. Esse é o primeiro passo. Eu não posso andar sem que tenha gente para consumir. Mas eu vou para o terceiro passo agora, que o primeiro foi buscar oportunidade, o segundo foi fazer uma avaliação da vocação, fazer a leitura do ambiente, na realidade quarto, né? A gente vai agora validar. Validar como? Eu vou saber se aquele bolsão de demanda reprimida deseja comprar, se eles validam um projeto que eu desejo implantar. As pessoas compram. Ele está aderente com aquilo que é importante para as pessoas naquela região? O preço está alinhado com a capacidade de compra? A quantidade de produtos está alinhado com a quantidade de pessoas que pode consumir? A absorção desse produto, ele tem uma linha de maturação de curto, médio ou longo prazo. Isso está alinhado com o quê? Com a intenção de compra no curto, médio ou longo prazo. Primeiro, eu quero saber se as pessoas compram. Segundo, eu quero saber quando elas compram. Isso eu vou utilizar o quê? Pesquisas quantitativas ou pesquisas qualitativas. Observe que eu já utilizei construção de um BI, cliente oculto, análise vocacional, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, ou seja, utilizando vários métodos para entender o melhor modelo de entrada, e eu ainda não terminei. A aplicação de questionários ligados à pesquisa quantitativa ou de grupos focais ligados a pesquisas qualitativas vai possibilitar eu compreender barreiras de entrada, testar conceitos, refinar, aparar as arestas do meu projeto, entender qual o produto mais aderente na ótica de quem vai comprar, de quem vai absorver esse negócio.
Dá para colocar um produto unicórnio? Como assim, Cristiano? Puta, dá para colocar um produto que não está sendo trabalhado no mercado e que é muito desejado? A maior parte dos empreendedores, infelizmente, não escutam seus compradores. Eles são especialistas em compreender aquilo que o vizinho está fazendo. Pois é, nessa lógica de compreender o mercado, de compreender a concorrência, não estou dizendo para não compreender, e de buscar, sobretudo, compreender aquilo que os seus compradores potenciais podem, querem e devem absorver, a gente consegue o quê? Colocar o produto nichado. E olha que esse produto, ele não precisa ser tecnologicamente disruptivo. Ele pode simplesmente, ninguém está colocando aqui 2 vagas, ou simplesmente o sonho de consumo do cara pode ser ter vagas de garagem coberta. Simples assim. É nesse contexto que a gente vai entender de fato aquilo que é importante para quem vai adquirir o nosso projeto. Bacana? Então a pesquisa, essa etapa de validação, a pesquisa quant, a pesquisa quali, vai permitir, olha que interessante, construir o produto mais aderente, mais alinhado com a região, vai permitir entender preço alinhado com a capacidade de compra da minha demanda, vai permitir projetar a velocidade de venda. Como? Eu vou projetar a velocidade de venda alinhado com a intenção de compra espacializada no tempo, sabendo se as pessoas desejam comprar e quando elas desejam comprar. A gente já consegue projetar uma velocidade de venda, saber inclusive se eu devo ou não fasear o meu projeto. Caramba, esse terreno é muito grande, não dá para, a cidade não vai consumir todo esse terreno, todos esses produtos de uma vez só, vou ter que fasear em 4 vezes. Eu achava que só ia fasear em 2. Bacana, né? Então, nesse momento, a gente já conseguiu compreender um melhor projeto para aquela área. E aí a gente vai e compra a área. Você achou que já tinha comprado, né? Não. Eu sempre sugiro que você faça todo esse trabalho de casa antes de você comprar a área. Para isso, você vai amarrar uma intenção de compra do terreno de 60 dias. Você consegue fazer absolutamente tudo isso que eu estou te falando. Cristiano, não dá para fazer. Então, faça a incorporação com a flag de saída. Cara, se não tiver viabilidade de mercado, a incorporação está desfeita. Então, o bacana disso é que você vai lapidando o teu projeto, sempre levando em consideração o melhor modelo de entrada, seja com relação à concorrência, com relação à capacidade de consumo, com relação ao desejo, com relação ao momento econômico, tudo. A demanda reprimida. Então, a gente consegue já colocar em aprovação o projeto totalmente alinhado com o mercado. O que pode mudar durante o período de aprovação é a intenção de compra, porque ela está ligada a fatores exógenos, eu não controlo. Crise econômica, fechamento de empresa na região, catástrofe. Então, essas variantes a gente não controla. Isso pode fazer com que a intenção de compra oscile, mas o desejo do produto não. E isso a gente já ganha tempo, já diminui recurso com retrabalho. Eu canso de fazer estudo de mercado quando o projeto está 100% aprovado e o cara quer saber preço e velocidade de venda. Quando a gente olha, o produto do cara está totalmente desalinhado e precisa de uma série de ajustes. O que acontece? Ou o cara volta para refazer esses ajustes e aí tem custo com o projeto, tem custo com a aprovação, tem perda de tempo e pode perder o time, ou o cara vai se arriscar a ter baixo valor agregado e dividir o bolo com um monte de gente. Esse é o problema. Bom, fechamos o terreno. E nesse momento a gente vai o quê? Monitorando, nesse período de aprovação do projeto, a gente vai monitorando o mercado. Se teve um novo concorrente, se esse cara pulou a fila de quando eu coletei as informações dos projetos que estavam sendo aprovados. Enfim, a gente já começa a entender o comportamento do mercado. A gente começa a entender, não, a gente começa a monitorar, perdão. Nesse momento é momento de monitoramento. A gente vai monitorar tudo aquilo que está acontecendo antes de a gente lançar.
Show de bola! Projeto aprovado, pronto para ser lançado. A gente aplica mais estudos, mais metodologias. E nesse momento eu vou aplicar novamente uma pesquisa quant ou uma pesquisa qualitativa, mas o meu objetivo agora não é testar produto, não é construir o produto, não é botar o olho azul no boneco. Esse momento vai ser simplesmente para entender estratégia, gatilhos mentais de posicionamento de mídia, de comunicação, elasticidade de preço. E aí eu posso junto colocar, por exemplo, uma metodologia chamada PSM, que é a pesquisa de sensibilidade de preço. A gente vai justamente compreender a percepção cognitiva do meu comprador em relação à proposta de valor que eu estou entregando para ele. Será que dá para a gente aumentar mais? Qual é a percepção que ele tem desse projeto que está sendo lançado? E aí a gente pode trabalhar muito na qualitativa, muito mesmo. E aí a gente consegue validar a intenção de compra, porque ela pode ter oscilado, a gente validar a possibilidade de aumento ou de uma adequação de tabela que permita a cobertura de uma exposição de caixa, por exemplo, um recebimento maior de entrada para que a gente tenha uma oxigenação de caixa. Então, nesse momento, eu posso aplicar de novo pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, pesquisa de sensibilidade de preço, cliente oculto para ver as estratégias que estão sendo feitas e dar uma atualizada em tudo aquilo que aconteceu no período de aprovação. Bacana? E a gente lança. Show de bola. Parou, Cristiano? Negativo. Quando a gente está lançando o projeto, a gente vai o quê? Alimentando o nosso BI com aquilo que está sendo, com as pessoas que estão consumindo o meu projeto. Caramba, as pessoas que nós mapeamos são as mesmas que estão consolidando o meu projeto? Aí eu vou calibrar a minha metodologia, eu vou conseguir inclusive calibrar a minha comunicação de marketing. Porque nesse momento eu posso implementar alguns testes dentro do processo de compra, dentro do processo de comercialização, que vai para o meu stand de venda, entendendo por que essas pessoas estão comprando. Sim, eu chego lá no processo de venda e falo, cara, o que te trouxe aqui? O que fez com que você tomasse a decisão de compra? Ah, foram os atributos, foi a localização, foi o preço, foi o projeto, foi o nome da construtora, foi a oportunidade, você é investidor, você vai morar. Quando a gente compreende o porquê as pessoas estão consumindo o teu produto, você consegue validar os gatilhos fortes, ou seja, o que está fazendo com que você venda. E a gente pode ajustar todo o processo de comunicação e retroalimentar o marketing. Bacana? Legal, né? E olha que eu estou no processo de venda. E nesse momento a gente consegue, inclusive, verificar da onde estão vindo os meus compradores. Caramba, eu tinha dimensionado que a área de influência de compra era 1,5 km, mas tem gente vindo de 2 km. Ou seja, eu consegui impactar pessoas a 2,5 km. E aí a gente vai levantar os dados dessa região e vai verificar que existe pequenos bolsões de demanda reprimida que podem me comprar. E eu vou posicionar a minha comunicação off, meu marketing off. Ou seja, eu vou botar um outdoor nessas regiões que estão sendo impactadas para potencializar novos compradores. Observe que durante o processo de venda, a gente vai retroalimentando toda a inteligência de negócio para saber se a gente precisa calibrar ou não estratégia. E a gente vai o tempo inteiro o quê? É como se você tivesse com um canhão e você acertou do lado do alvo e você vai o quê? Calibrar o posicionamento para que você consiga aproveitar ao máximo a tua bala, o teu recurso. Terminou? De jeito nenhum. Agora a gente vai amarrar com chave de ouro. A gente pode aplicar uma metodologia agora fantástica, que vai nos dar informações estratégicas, tanto para melhorar esse processo de comercialização, quanto para a realização de novos negócios. Como assim, Cristiano? Eu posso aplicar a metodologia de win-loss, perdas e ganhos, porque eu ganhei
e por que eu perdi. Bom, por que eu ganhei a gente perguntou agora naquele outro exemplo que eu acabei de dar para vocês. Procurar e compreender das pessoas que consolidaram as vendas por que eles compraram, por que eles tomaram a decisão de compra, o que os levou a tomar a decisão de compra. Bom, isso a gente vai compreender se o nosso planejamento, se toda a estratégia que foi construída ao longo do tempo está bacana ou não, se está concisa ou não, se ela precisa melhorar, se ela precisa incluir algumas variáveis de análise. Enfim, a gente vai lapidar as nossas estratégias. Show de bola. Agora, e por que eu perdi? Levando em consideração aquelas pessoas que passearam no teu stand de venda, que chegaram a preencher um cadastro e não compraram. Por que essas pessoas não te compraram? Esse é o momento de compreender o que está dando errado. Ou simplesmente momento mesmo. Eu posso chegar à conclusão que boa parte das pessoas que passaram no meu stand ainda não estavam no momento de compra. Estavam no início da jornada. Estavam buscando compreender as oportunidades, preço e por aí vai. Ou simplesmente o meu produto teve alguma variável que fez com que o cara buscasse o concorrente. Pode ter sido preço, pode ter sido um mau atendimento, olha que interessante. Pode ter sido a localização, uma mobilidade urbana até chegar lá, acessibilidade. Pode ter sido o estacionamento, o cara chegou lá, o cara pensou que fossem 2 vagas de garagem, estou dando um exemplo, e eram 2 vagas, mas uma presa, uma prende a outra. Enfim, pode ter sido a disposição do apartamento, pode ter sido a área de lazer que no folder era uma coisa e na hora que o cara chegou a proposta de valor era outra, o cara vai ver, puta, aqui tem 4, 5 torres para uma áreazinha dessa. Então pode ter sido uma porrada de motivos. E quando você começa a tabular esses motivos, olha que interessante, você começa a ter direcionamento, inclusive, para melhorar esse mesmo produto em outra região, ou até mesmo fazer um produto diferente. É o que eu chamo de produto Frankenstein. A gente começa, puxa, isso aqui, olha só, a quantidade de gente que veio aqui e não comprou, se eu tivesse um estacionamento mais flexível, uma área de lazer mais oxigenada, um layout de um apartamento com esse detalhe aqui a mais, eu poderia ter vendido mais. Então tem um nicho de mercado que não está sendo atendido, que inclusive eu não consegui atender, e que pode ser uma oportunidade. É o que eu chamo de pesquisa espontânea. É aquele cara que tem uma intenção de compra declarada, porque ele foi ao teu stand, e sobretudo sinalizou para você, depois dessa consulta, da aplicação do in-laws, o porquê que ele não te comprou. Observe que é informação alimentando todo o processo de desenvolvimento de negócio, do início ao fim, e ela retroalimenta. A partir do momento que a gente consegue aplicar todos esses métodos, a gente consegue compreender o quão deve ser melhorado a nossa estratégia. A gente consegue compreender aquilo, novos direcionamentos. Caramba, essas variáveis aqui não estão fazendo muito sentido. A gente precisa acrescentar outros ingredientes nessas análises. Nessa etapa do projeto a gente precisa fazer isso, isso e isso. Então a gente vai começando a criar uma musculatura fantástica para refinar ainda mais a estratégia que vai permitir a tomada de decisão fantástica, que vai permitir compreender sempre o melhor modelo de entrada antes de entrar. Observe a diferença entre inteligência de mercado e pesquisa de mercado. Inteligência é fim, ou melhor, não tem fim. Pesquisa de mercado é meio, é ferramenta. Observe que uma série de metodologias em conjunto podem dar para você um empreendimento supersônico. Gostou do conteúdo? Então se inscreva aqui no meu canal e não esquece de clicar aqui nesse sininho para você ativar as notificações. E toda vez que nós estivermos colocando um novo conteúdo, você será avisado. Forte abraço!